Meu nome é Irene, tenho 63 anos, cabelos curtos, já meio prateados, e mãos calejadas de quem lavou muita louça e varreu muito chão. Por quase 4 décadas, vivi para cuidar do meu filho, André. Desde que o pai dele foi embora, carreguei o peso do mundo nas costas, porque alguém precisava manter a casa em pé. Abri mão de ser professora, sonho antigo, quando André ficou doente aos 7 anos. Fiquei noites em claro cuidando dele na época da febre, dormindo sentada perto da cama minúscula do nosso quarto apertado, só levantando para dar banho e trocar lençol quando ele vomitava. Passei anos lavando roupa para fora, em tanque de cimento mesmo com dor nas costas, só para garantir dinheiro do leite e pão, porque nunca me faltou coragem para a luta, mas sempre sobrou medo do futuro. O segundo sacrifício veio quando recusei o convite de Dona Judite, minha amiga de infância, para ser sócia dela no pequeno armarinho. Tinha vontade de ter algo meu, mas quem cuidaria do André? E se desse errado, como ficaria o aluguel? Fui sufocando meus desejos de independência. Assisti ao tempo passar sentada no sofá surrado, olhando André brincar com carrinhos quebrados. Prometi a mim mesma: quando ele crescer, tudo melhora. Só que o tempo não devolve oportunidades. O terceiro foi abandonar meus próprios amores. Com 42 anos, conheci o Renato. Era gentil, vivia me convidando para um cafezinho depois do trabalho. Nunca aceitei. Por quê? André virava a cara. Dizia que não queria homem estranho em casa. Fingi que não doía. Aprendi a guardar minhas vontades numa caixinha, trancada a 7 chaves. Normalizei minha rotina de abnegação. Quando faltava dinheiro e comida boa, eu dizia que não gostava dos pedaços melhores do frango. Quando não tinha remédio, convenci André de que meu corpo já estava acostumado a carregar dor. Fiz da renúncia minha religião, como se fosse pecado pensar primeiro em mim. Cresci ouvindo "mãe nasceu para servir", depois descansa, e nunca questionei. Meus desejos de reconhecimento, aconchego, respeito, tudo ficou para depois. Nunca comprei um perfume para mim. Nunca sentei no sofá sem sentir culpa por não estar adiantando alguma tarefa. Me acostumei com roupas passadas do ponto, cheias de linha puxada. Meus presentes de aniversário vindos só da lembrança esquecida. Quem me olhava de fora via uma mulher de semblante sereno, pronta para ajudar. Uma mulher boa. Por dentro, eu era invisível. Um peso sem raiz e sem cor, esperando ser chamada para existir. Hoje moro nos fundos da casa que construí junto com André, tijolo por tijolo. A cada salário contado e fim de semana no mutirão. Meu canto ficou apertado depois que ele se casou com a Marta. Eles ficaram com a casa da frente, eu com uma edícula nos fundos. Não é feia, mas é fria, úmida, sempre escura, cheira a mofo de tanto tempo sem sol. As paredes são finas. Escuto as risadas deles enquanto janto sozinha com minha sopa rala. A despensa, antes cheia do que André gostava, agora tem só arroz empapado e café amanhecido. No salão de festas do prédio onde trabalhei de faxineira, lembro do dia em que André pegou meu braço, ainda criança, dizendo: "Mãe, olha, tira o sapato, vem brincar comigo." Eu olhava o relógio preocupada com a comida no fogo, mas sorria, mesmo com o coração doendo porque sabia que não ia brincar. Anos depois, aos 20, ele voltou chorando do trabalho e largou na mesa um dinheiro que sobrou do pagamento. "Toma, mãe, compra um presente para a senhora." Guardei aquela nota de 20 por anos, até ela sumir, porque ali estava todo um pedido de desculpas, mesmo que inconsciente. Meu quarto hoje tem um armário velho com roupas engavetadas às pressas, 2 retratos amarelecidos, meu e de André, quando ele era pequeno, e uma televisão antiga, com imagem chuviscada. Tem gente que acha o silêncio da noite aconchegante. O meu é cheio de ecos. Panela batendo, passos no corredor, voz de criança. Minha pedindo colo a uma mãe que já partiu. Se me perguntarem, não sei mais se tenho condição financeira. Sobrevivo de uma pequena pensão do INSS e de alguns bicos, porque boa parte do pouco que construí foi usada para ajudar o André, em crise atrás de crise, quando perdeu o emprego ou gastou além da conta por pressa e ansiedade. Vejo no espelho uma figura cansada que as pessoas resumem a mãe dedicada, mas no fundo sou só uma mulher acostumada a ser deixada para depois. Até a luz do meu quarto parece que pede licença para não incomodar demais.
Engulo minha solidão com sabor de café requentado, escondendo o medo de que, um dia, até meu silêncio deixe de importar. Era aniversário da minha neta, Mariana. Amanhã tinha cheiro de bolo assando e de café passado fresco, barulho de vassoura riscando o chão e de panela batendo na pia. Cheguei cedo antes da bagunça, enquanto o sol ainda aquecia suavemente o portão de ferro encardido, já pronta para ajudar no que precisassem. Como sempre, fui direto para a cozinha, cortando legumes, lavando frutas, enrolando docinhos, tudo para aliviar o trabalho de Laura, minha nora. Entre pedidos apressados e olhares de aprovação, fui me apagando, tornando-me quase uma extensão daquele cômodo abafado, repleto de vapor e cheiro de comida. As crianças começaram a chegar por volta das 2 da tarde, com gritos, pulos e patinetes riscando aço quintal. Os adultos traziam sacolas pesadas e garrafas de refrigerante. Cumprimentavam meu filho com abraços e risadas altas, mas me lançavam apenas sorrisos polidos, daqueles que não fixam em ninguém. O som da TV ligada na sala se misturava ao de funk tocando baixo, vindo do celular do meu neto. A cada explosão de risada, meu estômago revirava e eu apertava o pano de prato entre os dedos, numa tentativa inútil de acalmar a ansiedade. Pouco antes do parabéns, quando tentei me sentar um pouco para descansar, ouvi atrás de mim: Dona Sônia, pode ir separando mais guardanapos? Vai faltar para a hora do bolo. Assente, engoli o cansaço e voltei ao serviço, ignorando a dor fina que subia pela lombar. No corredor, acotovelada entre travessas e caixotes de brinquedos quebrados, senti o cheiro agridoce da festa. Brigadeiro, fritura, balão novo e cheiro acre de suor de criança brincando. O barulho de pratos sendo empilhados batia como martelo na minha cabeça. Veio o ápice do evento, a hora do parabéns. Todos se amontoaram em volta da mesa, sorrindo para as fotos. Laura e meu filho atrás de Mariana, que vestia a fantasia de princesa que costurei durante as madrugadas. Meu neto começou a filmar, girando o celular sobre os rostos felizes. Fiquei ao fundo, segurando a espátula do bolo, esperando um chamado para me juntar a eles. Não veio. Vó, traz a faca! Gritou Mariana, mas nem olhou para mim. Todos começaram a cantar e percebi que estava fora da cena principal, encostada atrás da cortina laranja, no meio da fumaça da churrasqueira e do barulho do portão batendo com o vento. A cada pedido, mais copos, recolher as latas de refrigerante, buscar os salgadinhos na geladeira. Meu nome era chamado no tom de comando. Sônia, vê se não esquece de separar açúcar pro café. Cadê a salada, Sônia? Preciso de mais talheres lá fora. Meus pés formigavam, a cabeça latejava, as costas imploravam por descanso. Não ousava reclamar, acostumada como estava a ser a providenciadora invisível. Ninguém perguntou se eu queria um pedaço maior de bolo, se queria me sentar. Eu era o plano de fundo daquela alegria. Lá fora, o sol já se escondia atrás do muro, enquanto recolhia copos descartáveis. A grama úmida machucava meus tornozelos, umidade subindo pela barra da minha calça. Os vizinhos soltavam foguetes ao longe. Meu corpo reagia, palma da mão molhada, bochechas queimando, um peso horrível no peito, vontade de chorar contida na garganta. O riso dos outros parecia ecoar dentro de mim, grande, distante. Minhas pernas estavam trêmulas. Nunca soube se era exaustão ou vergonha. Na cozinha, ao juntar os restos de brigadeiro numa vasilha, ouvi 2 tias comentando entre si, baixinho, mas alto o suficiente. A Sônia até tenta agradar, mas só faz bagunça, né? A risada das 2 cortou, seca, como faca sem fio. Quis perguntar o que pensavam de verdade de mim, mas só abracei a sacola de lixo, seguindo rumo ao portão que dava acesso à área de serviço. Dei de cara com minha nora. Mãe, você consegue limpar a louça da churrasqueira? Atirou sem olhar nos meus olhos, mexendo no celular. Tentei sorrir, mas algo queimou meus olhos. Minha respiração ficou curta, apertada no peito. Claro, Laura. Eu limpo sim. A sensação era a de estar sob um farol, nua diante de todos. Só que ninguém, além de mim, via a exposição. Cerca de meia hora depois, Mariana, já suada com a faixa de princesa torta, correu até Laura. Mãe, me ajuda a arrumar o cabelo? Fiquei quieta, esperando talvez uma menção ao quanto trabalhei para fazer a fantasia. Mas foi Laura quem se ajoelhou, sem nem notar minha presença ao lado. Vi minha filha de longe,
como um fantasma preso à rotina. Cuidar, calar, servir. Uma amiga da família notou o cansaço em meus olhos. Piscou simpática, mas logo se envolveu em outra conversa. Ninguém realmente reparou. O final da festa foi ainda pior. Banqueta derrubada no quintal, refrigerante esparramado. Ao tentar limpar o chão, derrubei acidentalmente uma travessa de batata frita. Um dos filhos arriscou. Ah, mãe, tava demorando pra fazer besteira, né? Risos. A dor no peito foi aguda dessa vez. Aguentei, juntei os pedaços em silêncio. A gota d'água veio quando ouvi, sem querer, 2 jovens. Sorte da Laura que a sogra faz tudo por ela. Assim sobra energia para aproveitar a festa. O comentário, entre risos, selou meu invisível lugar naquele mundo. O ambiente era de festa, luzes piscando, aromas de infância, mas dentro de mim só havia um espaço escuro e abafado. Fiquei ali, parada, tentando respirar, o coração disparado. O som dos parabéns, dos brindes, das risadas, tudo parecia girar ao meu redor, enquanto eu permanecia imóvel, sozinha, mal conseguindo levantar os olhos. Senti um nó na garganta e desejei profundamente que o dia acabasse logo. O calendário marcava a celebração da vida da minha neta, mas para mim, ali, foi o aniversário do meu silêncio mais profundo. Caminhei de volta para casa com as pernas desligadas do resto do corpo, como se fossem de outra pessoa, impulsionadas apenas pelo piloto automático do costume. O asfalto parecia um tapete áspero que me empurrava para trás a cada passo lento. Meus ombros ainda doíam, travados pelo peso da noite. Na mochila, o cheiro de comida fria misturava-se ao perfume vencido do supermercado. Uma lembrança sutil das milhares de vezes em que cuidei de tudo, até do que não era meu. Abri a porta e, por um momento, hesitei na soleira. O ambiente abafado me engoliu. A luz fraca da sala mal dava conta de espantar o breu das paredes manchadas. Joguei as chaves sobre a mesinha de madeira que herdei da minha mãe. Riscada de anos. Trinco frouxo nas gavetas. Nunca sobrou tempo para consertá-la. Também nunca sobrou tempo para cuidar de mim. Fiquei ali, parada, ouvindo o silêncio estridente da casa. Cada tique do relógio. Cada ronco antigo da geladeira. Era estranho não escutar vozes, não receber ordens, não atender ninguém. Só o próprio vazio me olhando de volta. Olhei para o porta-retratos esquecido sobre o rack. Uma foto antiga, borrada nas bordas. Eu, Gustavo e Daniela, sorrindo. O retrato de uma mulher em extinção. Não reconhecia mais meu próprio rosto. Contornos duros demais, os olhos fundos de quem abriu mão da própria luz para manter tudo aceso para os outros. Meu corpo reagia como em toda humilhação. Boca seca, estômago revirando, mãos trêmulas. Senti vontade de desaparecer, encolher até virar prego, poeira, qualquer coisa invisível. Percebi embalada pelo costume de justificar tudo, de dizer para mim mesma que foi só um mal-entendido, ou que ninguém faz por mal. Mas hoje, tão doloroso quanto respirar, bateu um lampejo de verdade. Eu estava cansada de desculpas. Deixei cair sobre o sofá, o estofado áspero arranhando meus braços, e encarei o teto. Por muito tempo, aceitei cada desfeita, cada piadinha ácida, cada "mãe faz" ou "resolve pra mim". Pensei no aniversário da Daniela, há 20 anos. Eu impulsionei a festa toda sozinha. Paninhos, balões, cachorro-quente e lembrancinha. Ela nem se lembrou de agradecer. Pensou que era minha obrigação. E há 5 anos, quando Gustavo perdeu o emprego, fui eu quem pegou o trabalho extra de faxina e feirinha para pagar as contas. Quantas vezes repeti que essa fase ia passar, que logo seria cuidada, e nunca fui. Pisquei devagar, sentindo nos ossos um sentimento novo, estranho, clareza. Olhei para o calendário colado na parede da cozinha, repleto de anotações minhas. Médicos, pagamentos, afazeres dos outros, recados para lembrar todo mundo. Nenhuma linha falava de mim, nenhum espaço vazio, nenhum tempo reservado, nenhuma promessa a não ser a de servir. As vozes deles ainda ecoavam da casa de festas. Daniela riu da minha sandália surrada. Gustavo me ignorou quando pedi que guardassem o prato. A vizinha disse alto que tem gente que nasceu para pano de chão, né? Os convidados gargalharam e eu me encolhi. Chega, essa vida pequena, amarrada em torno de favores, não era mais aceitável. Não para mim. Silenciei o celular.
Empurrei as contas empilhadas na mesa para o lado e, pela primeira vez, não me importei. Não me preocupei se alguém ia precisar de mim ou não. Recordei de um instante anos atrás, no hospital, à espera da alta de Gustavo. Ele mal olhou para mim. Estava preocupado com o trabalho dele. Senti o mesmo aperto agora, só que também uma sensação nova, como se ar fresco entrasse por frestas de um quarto fechado. Levantei com o coração disparado. Fui ao banheiro. Lavei o rosto. A água fria trouxe sangue às bochechas. Encostei a testa no espelho. Deixei sair um sussurro quebrado. Eu existo. Baixinho. Depois, de novo, mais firme. Eu existo. E eu tenho valor. Mesmo que ninguém mais saiba disso. Fechei os olhos, revendo o passado sob uma nova luz. Aquela viagem nunca feita. O curso trancado. Os romances abortados pela família. Tudo o que parecia sacrifício nobre, agora soava como renúncia injusta. Era abuso. Era exploração. Era uma vida reduzida ao favor dos outros. Decidi impulsivamente que amanhã não preparo mais o almoço coletivo. Não lavo a roupa dos outros. Não atendo ligação pedindo dinheiro. Um passo pequeno, mas arrancado do fundo de quem já não aguenta. Meu corpo tremia menos. Resolvi escrever num papel qualquer o limite. Não me peçam mais. Não esperem mais. A mulher silenciosa e útil ficou na festa de hoje, perdida entre risos e pratos sujos. Saí do banheiro. Abri a janela da varanda e respirei fundo o ar úmido da noite. O bairro estava quieto, bem mais do que o meu peito, que latejava diante dessa clareza. Senti raiva, tristeza, um pouco de medo, mas também um orgulho imenso de finalmente me dar esse direito. Enquanto fechava a janela e apagava as luzes, compreendi que aquela casa pequena, bagunçada, agora era minha trincheira. Por fim, encostada na porta do quarto, percebi. Doía, mas era libertador. A dor perdia força, e o que ficava era a vontade, enorme, subindo como um balão, de existir para mim mesma. Amanhã cedo darei o primeiro passo fora do ciclo, e desta vez não volto mais atrás. O dia seguinte amanheceu opaco. Uma luz frouxa atravessava a cortina e deixava no meu quarto um ar diferente, como se tudo ali dentro também pedisse renovação. Saí da cama cedo, mas percebi que não havia pressa. Pela primeira vez em muitos anos, ninguém precisava de mim naquele instante. Ninguém, além de mim mesma. O silêncio, antes opressor, agora me dava tempo para pensar, planejar, respirar fundo. Passei os olhos pelos objetos do quarto, espalhados entre lembranças e abandonos. Meus livros empilhados, nunca lidos até o fim. Uma caixa com cartas antigas, a roupa já separada na cadeira. Esperando anos por um passeio que nunca acontecia. Era como se cada coisa dissesse alguma coisa sobre a rotina de renúncias e sumiços. Respirei fundo e decidi, hoje não vai ser igual. Tranquei a porta e caminhei pelo corredor. Pisei de propósito nos rangidos do assoalho, afirmando presença. Fui direto até a área de serviço, onde a pilha de roupas da semana se misturava ao uniforme do Samuel e aos lençóis embolados que, desde sempre, cabia a mim dobrar. Em vez de começar pela roupa dos outros, coloquei minha blusa preferida na máquina e deixei todo o resto de lado. O cheiro forte do sabão vermelho e as gotas d'água escorrendo pelas mãos pareciam avisar. Dessa vez, algo mudaria. Lembrei então da caixa de papéis no armário do corredor. Passei os dedos pela tampa. Senti o pó fino acumulado dos anos. A caixa continha todos os comprovantes de pagamentos, os contratos antigos de aluguel, contas de luz, de água, carnê do mercado e boletos escolares. Era sempre eu quem pagava. Na fila, no caixa eletrônico, no aplicativo do celular. Abri a caixa, sentei no chão da sala e, pacientemente, comecei a separar documento por documento. Cada conta que um dia paguei sem nem receber um obrigado em troca. Fui lá na cozinha, peguei papel, caneta e escrevi num papel grande, azul, de preferências à mostra. A partir de hoje, cada um cuida dos seus afazeres. Roupa, comida, conta. Se precisar de ajuda, peça. Não mais suposições. Colei o papel na geladeira com um ímã de propaganda de pizzaria. Meu coração disparava, mas não tremi. Sem uma palavra, entrei no grupo da família no celular e mandei mensagem. Não um pedido, não uma justificativa, nem mesmo explicação. Estarei ausente da rotina por 2 dias. Preciso desse tempo.
Qualquer emergência me avisem. Fiquei olhando a tela esperando uma reação. Vi Samuel digitando, parou. Vi Renata lendo, saindo do grupo logo depois. Nenhum emoji, nenhum comentário. O velho costume de deixar pra lá, pensei. Respirei, busquei forças nas pequenas coisas. Enchi uma mochila com o essencial. 2 livros, um café em pó pequeno, dinheiro para a passagem, um casaco antigo, o caderno de receitas que minha mãe me deu. Senti as mãos suadas de nervoso, mas continuei, determinada a não recuar. Arrumei as malas de forma silenciosa. No instante em que fechei o zíper, ouvi risadas na sala. O som alto da novela. O cheiro do pão queimado que ninguém percebeu, porque todos esperavam que eu resolvesse. Saí do meu quarto com a mala na mão. Passei pela sala. Olhei nos olhos deles. Samuel, sentado com o celular, nem levantou a cabeça. Renata, de fone de ouvido, fez de conta que nem notou. Uma sensação de leveza estranha tomou conta de mim. Leve por não precisar pedir permissão. Leve por não esperar aplausos. Atravessei a porta sem olhar para trás. Sentada no ônibus sentido litoral pela primeira vez em décadas, assisti os rostos desconhecidos passando. Senti o cheiro de chuva misturado ao mofo do banco. Ouvi fragmentos de conversas alheias sobre a vida. Risadas, brigas, paixões. Fui pequena no mundo, mas gigante em mim pela coragem de sair. Fiquei hospedada numa pensão simples. Fui recebida pelo Sr. Osmar. Seu jeito tranquilo de perguntar. Vai ficar quantos dias? Sem invadir, sem esperar mãe de ninguém. No meu quarto estreito, o cheiro doce de sabão e lençol limpo me deu vontade de deitar e apagar. Mas resisti. Vi pela janela a luz quase laranja do fim de tarde. E senti algo que há tempos não sentia. Disposição de tentar recomeçar. Passei horas lendo, anotando desejos, escrevendo cartas para mim mesma e sonhando receitas nunca feitas. Cozinhei miojo só para sentir o gosto exato do que eu queria comer, sem perguntar preferências. Em algum momento, uma dúvida miúda bateu. E se eles precisam de mim? E se não sabem se virar? Olhei para minha mala, para o crachá da escola que levei junto, como uma âncora, e respirei fundo. Eles sobrevivem. Eu, talvez, finalmente viva. Repeti baixo para minha própria alma. Pela janela, aquela noite, vi os pontos de luz se acendendo longe. Meu peito não apertava como antes. E mesmo sozinha celebrei. Conquistei o direito de ir, de existir, de escolher. Dormi sentindo um peso real de cansaço no corpo, mas um espaço novo nas entranhas. Um espaço meu. Foi assim, sem gritos nem fugas, mas uma decisão tranquila e firme. Uma quebra de corrente. Deixei ali um bilhete escrito na mesa da pensão, para me lembrar sempre que voltar. Não precisa pedir licença para ser você. Só lição. Só promessa. Na manhã seguinte ao silêncio que se instaurou na casa após minha decisão, notei o peso no ar. O celular, que antes mal apitava fora de cobranças ou demandas domésticas, agora vibrava a cada 15 minutos. Li as mensagens sem responder. Primeiro vieram as tentativas suaves, quase amigáveis. Mãe, a senhora está bem? Vi que tirou as coisas do meu armário. Precisa conversar? E logo depois as cobranças diretas. Meu filho usava palavras que cortavam. Por que essa atitude infantil agora? Sempre se sacrificou por mim. Não entendo essa mudança. O que vão pensar da senhora? Era como se minha ação fosse um escândalo. Um absurdo tão grande que não cabia na medida da família. O marido, que mal notava minha presença nos últimos anos, apareceu na sala com um tom entre a piedade fingida e raiva contida. Olha, sei que está chateada, mas não acha que está exagerando? Quem vai cuidar de tudo isso aqui? Ele apontou para a mesa do café, a pia, o cesto de roupa cheio. Evitei responder. Mantive minha expressão fechada, sem desviar o olhar. A sensação era a de caminhar sobre cacos. A todo instante uma pontada. Um medo de ter ido longe demais. O telefone fixo tocou. Minha irmã, aquela que sempre tentava manter a paz, jogando panos quentes sobre tudo. Lúcia, não complica, querida. Sabe como eles são? No fundo te amam. Só não sabem demonstrar. Dá tempo para esfriar a cabeça, viu? Repeti o que sentia. Precisava de um tempo só para mim. Ela desligou desconfortável. 10 minutos depois, mensagens novas do meu filho, cada vez mais frias. Se a senhora não for resolver isso, amanhã passo aí para conversar.
A senhora quer mesmo lavar roupa suja na frente dos vizinhos? Naquela tarde, sentei sozinha no quintal. O silêncio fazia barulho dentro de mim. Me perguntei se era loucura. Será que ia aguentar? Por um instante cogitei desistir, pedir desculpas, fingir que nada aconteceu. Mas me lembrei do sabor amargo que sinto há anos. O gosto seco de dizer sempre sim, de ser o esteio que ninguém repara. A mãe forte, que carrega tudo no lombo. De repente veio a imagem clara. Tantas noites virando na cama, esperando o marido voltar, fingindo não saber onde esteve. Ou os aniversários passados sozinha arrumando a casa, porque era importante para o menino ter tudo perfeito. Enchi o peito de ar, senti a respiração ficar mais longa. Ao anoitecer, as tentativas mudaram de tom. O marido veio de novo, já impaciente. Sentou diante de mim, largou o jornal na mesa com força. Não inventa moda, Lúcia. Isso aqui é vida real. Vê se cresce. Depois de velha quer mudar tudo? Pra quê? Olhei bem fundo nos olhos dele. Me mantive em silêncio. Senti uma raiva tentando explodir. Mas o novo hábito, o de não reagir, não se justificar, foi mais forte. Só levantei e fui para outro cômodo. Deitei cedo naquela noite, mas o sono demorou. Ficava ouvindo passos pela casa, vozes baixas, portas batendo. Na madrugada acordei com notificações do celular. Meu filho novamente, agora com mensagens maiores. A senhora tá me magoando desse jeito, sabia? Nas horas que mais preciso de apoio, faz justamente o oposto. Isso não é coisa de mãe. Não respondi. Nos dias seguintes vieram as visitas. Uma prima chegou sem avisar, tentando sondar. Fiquei sabendo que você tá, sei lá, diferente. O que houve? Bastou um olhar meu para ela perceber que não ia arrancar justificativas. Depois, o próprio filho, tentando chamar para a conversa definitiva. Vamos conversar direito, mãe. Você não pode decidir as coisas assim, do nada. Eu sou seu filho. Não mereço ser tratado como estranho. De novo, escolhi não falar. Apenas cruzei os braços, firme. Cada vez que resistia à tentação de me desculpar ou ceder, era como se uma corrente invisível se partisse. O isolamento doeu, mas também aliviou. A cada passo, reinstaurava limites. Disse ao marido que podia cuidar das próprias roupas e que, de agora em diante, o jantar seria só para mim. O espanto estampado nas caras deles era quase cômico, mas me dava força. Passei a abrir as janelas de manhã, deixava o sol entrar na casa e tomava o café na varanda, sozinha, olhando o céu mudar de cor. Em certo momento, a dúvida me alcançou de novo. Talvez eu estivesse sendo dura demais? Talvez devesse, ao menos, manter a paz? Chorei no banheiro, lavando o rosto em água fria. Senti medo de não dar conta do mundo, sem o roteiro pré-definido de cuidadora silenciosa. Mas havia algo novo em mim, uma coragem miúda, mas insistente. Peguei um bloco de papel e escrevi. Eu tenho o direito de existir para mim. Deixei colado na porta do guarda-roupa. Aos poucos, uma rotina diferente começou. Planos pequenos, quase imperceptíveis no começo. Uma caminhada matinal, a leitura de um livro esquecido na estante, conversar com uma vizinha que nunca tive tempo de ouvir. Aceitei uma xícara de chá das mãos de Dona Cida da frente, que me olhou com um sorriso discreto e um tapinha no ombro. Pela primeira vez em décadas, alguém havia me servido. Guardei esse gesto dentro do peito, como um pequeno troféu. Ainda sinto, às vezes, o buraco do medo, o pânico de estar só, de ter aberto mão de tudo que conhecia. Mas a verdade é que, pela primeira vez, sinto o ar mais leve quando abro as janelas. A casa mudou de tom. Menos barulho, menos cobranças. Ouço apenas minha própria voz dentro da cabeça. E ela não é mais uma acusadora. Estou aprendendo a ficar ao meu lado. Acordei no meio da noite com uma inquietação estranha. Um frio percorrendo meus braços, apesar do calor abafado do quarto. Me levantei da cama, ofegante, guiada por um impulso que eu não compreendia. A casa estava silenciosa, tudo adormecido ao meu redor, menos aquela dor surda que parecia rodopiar por dentro, como se pedisse resposta. Andei descalça pelo corredor, sentindo o piso áspero sob os pés. A lua lançava uma luz branca pela janela da sala, fazendo as sombras dos móveis crescerem tortas. No instante em que passei perto do armário antigo, o mesmo que herdei da minha mãe, senti uma intuição repentina. Algo ali dentro precisava ser visto.
As mãos trêmulas se fecharam ao redor da maçaneta, que rangia ao girar. A madeira cheirava a mofo e uma poeira fina pairava no ar. Meus olhos caíram sobre uma caixa pequena, escondida entre lençóis velhos e fotografias. Era uma caixa que eu não via há muitos anos, embalada em papel pardo amarelado. Sentei no chão e rasguei o papel com uma pressa silenciosa, coração disparado. Aquilo era da época em que eu ainda sonhava. Antes, muito antes dos sacrifícios. Ao abrir a caixa, encontrei uma carta, escrita à mão, a caligrafia que imediatamente reconheci como sendo do Roberto. Minha visão embaçou e, enquanto puxava a carta, senti um gosto amargo na boca, como se todas as palavras que nunca foram ditas voltassem de uma vez só. Li cada linha devagar, aquela letra firme, confiante, dizendo o quanto precisava de mim. Mas também como era preferível que algumas coisas ficassem do jeito delas por segurança. Fui percebendo, horrorizada, que ali estava o segredo que sempre me fora negado. A tal independência financeira da qual eu abri mão nunca foi por falta de opção, mas por um acordo feito pelas minhas costas, envolvendo meu próprio pai e depois passado ao meu marido, como se eu fosse parte da mobília da casa, não dona do que era meu de direito. O sangue ferveu. Uma onda de raiva e incredulidade me atravessou, tão violenta que precisei apoiar a mão no chão para não tombar. No fundo da caixa estavam alguns papéis de cartório, velhos recibos, uma escritura rabiscada. Pela primeira vez na vida, enxerguei que minha abnegação era alimentada por um jogo de conveniências e segredos, sustentado por todos à minha volta. Minha vida sacrificada não era apenas obra do acaso ou de um destino infeliz. Alguém tomou escolhas por mim, e eu aceitei, calada, acreditando ser por amor e proteção. Num flash me veio a memória dos domingos de infância, sentada à mesa da cozinha, ouvindo minha mãe sussurrar para minhas tias sobre acertos que não podiam ser questionados. Sempre me diziam para ser grata por ter tudo encaminhado. Agora entendo. A gratidão era um véu, um pedido de silêncio. As lágrimas desceram quentes, misturando mágoa e alívio. Era estranho, mas sentia um tipo de liberdade nascida do choque. Eu não era incompetente ou incapaz de recomeçar. Eu havia sido apartada da própria vida deliberadamente. Levantei devagar, a carta amassada na mão. Fui até o sofá da sala, me encolhi entre almofadas que cheiravam a passado e deixei o silêncio me envolver. O vento entrou pela janela, sacudindo as cortinas. Ali, dissolvi o remorso. Decidi que aquela verdade não me serviria para alimentar ódio, mas para me devolver minhas escolhas. Respirei fundo, olhei para a caixa e repensei cada conversa abafada, cada noite em claro em que me martirizei, achando que devia sempre mais, que nunca era suficiente. Cada fragmento de minha história teve sentido novo naquela madrugada. Fizeram comigo o que acharam mais fácil e agi como ensinaram. Aguentei tudo calada, mas agora a escolha era minha. Guardei a carta, os papéis e as descobertas. A partir dali, a ferida era cicatriz anunciando mudança, sinal de que quem eu tinha sido não ditaria mais quem eu seria. No meio da escuridão, escrevi num pedaço de papel só 2 palavras. Nunca mais. Sorri com gosto estranho, meio azedo, meio revigorante. Sabia com toda a certeza que conseguiria sair inteira dessa vez. Acordei mais cedo naquele dia, com o peito apertado e as mãos suando frio. Por dentro, uma mistura de medo e raiva, mas encharcada por uma coragem que não existia antes. Senti meus pés no chão, o azulejo frio lembrando que eu estava viva e, pela primeira vez em muito tempo, no controle de mim mesma. Já sabia o que precisava ser feito. Passei um café forte, mais para ter algo nas mãos do que por querer beber, olhando o líquido preto rodopiar. Fraco, igual como estava me sentindo, mas pronto para transbordar. Me arrumei devagar. Escolhi a blusa azul marinho de gola alta, que herdei da minha mãe. Ela dizia que azul é cor de quem não quer sumir nem aparecer, só existir. Calcei o sapato gelado. Senti cada costura apertar, como se armasse armadura. Peguei o envelope, agora com as provas que eu precisava, e o coloquei na bolsa com um gesto ensaiado. Me olhei no espelho. Não pedia aprovação. Não queria falar comigo mesma. Só queria acabar com aquilo. Atravessei as ruas. O barulho dos carros misturado ao vento gelado. Nas esquinas,
o cheiro de pão de queijo e as vozes de crianças indo para a escola, se embolando pela calçada. Tudo parecia normal, menos eu. No caminho até o apartamento, repeti em pensamento o que precisava dizer, sentindo cada palavra nascer no fundo do estômago. Treinei um chega. Respirei como quem se prepara para mergulhar. Meu filho abriu a porta com aquela mesma expressão fechada de sempre. O que a senhora está fazendo aqui a essa hora? Não respondi de imediato. Entrei sentindo o cheiro doce e irritante de amaciante, misturado ao aroma do cigarro frio. Ele encostou na parede, de braços cruzados, tentando fazer parecer grande, ameaçador. Toda a infância dele me passou diante dos olhos. Mas não desisti. Senta, disse firme. Ele bufou. Não tenho tempo, mãe. Tenho reunião daqui a pouco. Ignorei. Abri o envelope. Espalhei sobre a mesa. Faturas, contratos escondidos, a carta que achei entre as coisas do seu pai. Ele ficou lívido. Olhou para mim e depois para os documentos, incapaz de disfarçar o susto. De onde a senhora tirou isso? Ele riu, um riso forçado, duro. Você não entende nada. Isso não te diz respeito. Sentei de frente para ele, olhando nos olhos. Esses anos todos, eu aguentei tudo calada. Passei por cima de mim mesma. Suportei humilhação. Engoli cada mentira. Mas agora chega. Essas dívidas, essas decisões feitas nas minhas costas, não são mais responsabilidade minha. E você, que sempre me tratou como empregada, não vai mais me dar ordens. Vi a cor sumir do rosto dele. A senhora está delirando. Deve estar doente. Falei calmo, mas cada sílaba era um soco. Não estou doente. Estou livre. Ele levantou a voz. Como acha que vai sobreviver sozinha? Já viu sua idade? Sua situação? Me deixei escutar cada palavra, mas senti apenas um eco distante. Sobrevivi até agora. Só que hoje sobrevivo sem carregar o peso dos seus erros. O silêncio foi tão pesado que dava para ouvir o relógio na parede. Puxei uma cadeira, sentei devagar. Por anos você me manipulou. Me fez sentir culpa, vergonha. Mas acabou. Hoje eu falo. Eu mereço respeito. Ele desviou o olhar, incomodado. Você sempre exagerou. Ninguém queria te machucar. Seu tom migrou para a doçura falsa. A senhora é minha mãe. Achei que podia confiar. Olhei fundo. Você nunca confiou. Apenas usou. Espero que um dia entenda a diferença. A filha dele, minha neta, entrou na sala meio assustada com o clima pesado. Vó, tá tudo bem? Sorri pela primeira vez no dia. Tá sim, querida. A vó só está colocando as coisas no lugar. O menino tentou intervir. Mãe, por favor, fica calma. Não precisa disso agora. Respirei fundo, segurando a mão de minha neta. Preciso sim. Precisei a vida inteira. Só agora encontrei força. Vi os olhos dele brilharem de raiva e humilhação. Mas já não me importava. Ele ameaçou. Se sair por aquela porta, não conto mais contigo. Fiquei de pé. Eu já não estava lá dentro, filho. Só demorou para perceber. Peguei minha bolsa, ajeitei o casaco nos ombros e olhei para ele uma última vez. Quero que te lembre de uma coisa. Dignidade ninguém me deu. E ninguém mais vai tirar. Atravessei a sala como quem atravessa décadas de dor, sentindo o tapete sob meus pés como terra firme, depois de um mar revolto. Atrás de mim, ele gritou. A senhora vai se arrepender. Vai voltar de joelhos. Não respondi. A porta bateu, vibrando nos meus ossos. Mas pela primeira vez, não vacilei na saída. Do corredor vazio, escutei vozes abafadas. E no peito, um silêncio novo, leve, quase alegria. Caminhei de cabeça erguida, ouvindo o eco dos meus próprios passos, sabendo que a cada um deles deixava para trás não só um apartamento, mas uma prisão de décadas. Na rua, o ar tinha sabor de liberdade. Passei a mão pelos fios de cabelo arrepiados e sorri de novo. Pela primeira vez em muito tempo, não precisei pedir licença para existir. O sol da manhã atravessa a cortina clara da sala, desenhando faixas douradas no tapete que comprei para mim, sem pedir opinião de ninguém. Coloco água para ferver, sinto o cheiro fresco do café recém-passado, enchendo a casa silenciosa. Uma calma quase desconhecida. Pela primeira vez em muitos anos, não preciso pisar em ovos ou medir palavras. Tudo está em seu lugar, do jeito que gosto. Almofadas alinhadas, as plantas recebendo luz junto à janela, uma prateleira de livros só meus, com marcas das páginas que reli nas noites em claro. Abro as janelas
Deixo o vento entrar. Respiro fundo. O ar é diferente agora. Não tem peso. Não carrega promessas não cumpridas ou vozes antigas no ouvido. Caminho devagar até o quarto, onde no espelho reconheço meu próprio rosto. As rugas são mapas do que vivi, não chicotes do que aguentei. Abaixo o volume da TV. Essa casa não precisa mais de barulho para enganar o vazio. O silêncio é meu aliado. Pego minha caixa de costura, aquela de tampa vermelha que ficou esquecida por anos no fundo do armário. Abro, tiro linhas coloridas, agulhas e tesoura. Decido bordar um novo pano de prato. Nada urgente. Só o prazer do fio deslizando entre meus dedos. As cores ganhando forma devagar. É o meu pequeno ritual. A cada ponto lembrando de tudo que suportei, mas principalmente celebrando cada passo fora do círculo. Bordo uma flor de cor viva e sorrio ao ver que o desenho não é perfeito. Não precisa ser. Nunca precisou. O telefone vibra 2 vezes e ignoro. Não corro mais para atender. Não preciso justificar meu silêncio ou explicar minhas escolhas. As palavras que escutei na noite anterior ainda ecoam, mas agora são só ecos, não cordas. Em vez disso, abro a porta e vou até a varanda onde Dona Isaurina, minha vizinha de baixo, rega as violetas. Sorrio, ela acena, pergunta: "Tudo bem, Lúcia?" E pela primeira vez respondo: "Tá assim, tá ótimo." E é verdade. Sinto no peito uma leveza que parece até sonho. Ela me oferece um pedaço de bolo, daqueles simples, que tem gosto de infância. Sentamos no degrau, comemos juntas, falamos pouco, mas tem acolhimento no jeito dela olhar. Não pede nada além do que sou, não espera sacrifícios. O bolo tem gosto de começo. O vento bagunça meu cabelo, deixo. Converso sobre o bordado, sobre as plantas, sobre a vontade de aprender coisas novas. Vem um riso fácil, não forçado. Ao voltar para dentro, deixo a porta aberta. O mundo já não me dá medo. Arrumo a mesa para um almoço só meu. O cheiro do arroz soltando fumaça. O tomate fresco na salada. Eu faço do meu prato um pequeno altar. Sento como devagar. Agradeço em silêncio. Reparo na cor da toalha, no brilho dos talheres. É tudo simples, mas inteiro. A visão pela janela traz paz. Um horizonte aberto, sem muros invisíveis. Depois do almoço, escrevo meu nome inteiro em um caderno novo. Escrevo devagar, como se costurasse letra por letra. É um compromisso comigo. Escrevo também pequenas metas. Caminhar pela praça sem pressa. Aprender uma receita apenas porque quero. Visitar aquela amiga distante. São sonhos pequenos, mas são meus. Nascidos agora. A tarde avança. Toco um disco antigo. Deixo a música tomar conta do espaço. Penso pouco no passado. Ele é sombra distante. O presente é luz entrando pela janela. Perfume de café. Som de risadas partilhadas de verdade. Não me preocupo mais em agradar. Agora quero só ser. O que ficou para trás não me prende mais. Meus passos seguem adiante. Fecho os olhos no sofá, o pano de prato sobre o colo e penso que nunca é tarde para nascer de novo. Reverbera em mim uma certeza. Daqui pra frente, quem cuida de mim sou eu. O mundo lá fora pode esperar. Entrego-me ao momento, pronta para o que vier, sabendo que o futuro não tem dono, mas tem espaço para tudo o que eu quiser.